Olá, hoje o nosso tema é divórcio, tema árido, tema difícil, complicado, mas que precisa ser enfrentado sobretudo à luz das Escrituras Sagradas. Queria começar com alguns números esses trazidos pelo Instituto Barna, que recentemente publicou pesquisa falando sobre casamento, divórcio e novo casamento. Primeiro dizer que, à luz dessa pesquisa, os cristãos evangélicos, eles valorizam o casamento, porque os números mostram que 67% dos cristãos evangélicos adultos são casados. Outro dado interessante, apenas 6% dos entrevistados são a favor de pessoas morarem juntas sem serem casadas. Esses dois dados, esses dois números deixam claro que o casamento é algo importante para a maioria dos cristãos evangélicos. Só que aí a gente tem uma grande contrariedade, um grande contrassenso, porque 25% dos cristãos evangélicos já experimentaram o divórcio, já passaram pelo divórcio, igualando o número de católicos ou de pessoas que professam outra fé. Como você pode ver, dados preocupantes, números preocupantes, e aí a gente precisa falar um pouco sobre esse tema, abordar um pouco esse tema tão nevrálgico, tão importante, sob pena da gente não saber, não conhecer, não entender o que as Escrituras Sagradas falam a respeito. Nosso tempo aqui é muito curto, mas vamos tentar falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, queria chamar à tona aqui, trazer à tona Mateus capítulo 19, um texto muito importante, quando o Senhor Jesus ele está sendo ali provocado, está sendo colocado na berlinda, por assim dizer, pelos seus opositores fariseus, sendo provado, testado ali, e eles fazem uma pergunta capciosa para Jesus: se as pessoas poderiam se separar da carta de divórcio por qualquer motivo. Eles lançam essa pergunta, e você precisa entender desde já que Jesus ele ainda está vivendo debaixo da velha aliança. Ele mesmo disse que veio para cumprir a lei, e a lei vai viger, por assim dizer, até a morte e ressurreição de Jesus, quando começa uma nova aliança. Então Jesus vive debaixo da antiga aliança, da aliança que foi feita com Moisés, e ele vai responder essa pergunta à luz da aliança em que ele estava submetido. Isso é muito importante da gente entender. Mas Jesus é colocado à prova. E ele, uma vez colocado à prova, ele vai dizer que uma mulher e um homem, uma vez formando, constituindo uma só carne, eles devem permanecer assim. Então ele volta lá no início. Quando você acompanha Mateus 19, nos primeiros versículos, você vai ver Jesus indo no início ou voltando lá atrás e dizendo: Deus uniu. Se Deus uniu, ninguém deve separar. Mas aí eles vão vir com uma pergunta, uma outra pergunta, uma afirmação. Vem cá, mas Moisés deu carta de divórcio, autorizou que as pessoas se separassem. E Jesus vai ser claro ao dizer o seguinte: Moisés autorizou carta de divórcio por causa da dureza do coração humano. Isso é muito sério. Por quê? Porque o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: vocês estão querendo transformar a exceção em regra. Vocês estão querendo pegar algo que Deus estabeleceu para a proteção das pessoas, sobretudo das mulheres. E quando você vai para Deuteronômio, capítulo 24, versos de 1 a 4, e você associa esse texto de Deuteronômio com Mateus, capítulo 19, verso 8, nós vamos ver que o que Jesus estava dizendo ali, o que Deus pretendeu no Antigo Testamento, e Jesus corrobora no Novo, nesse texto de Mateus 19, é a preservação, sobretudo, das mulheres, que eram a parte mais frágil e que poderiam ser jogadas fora, por assim dizer, repudiadas por qualquer motivo. Se uma mulher queimasse o arroz, o marido poderia jogá-la fora de casa. E ela ou se transformaria numa mendiga, mendigaria o pão, ou se prostituiria. Porque seria muito difícil um outro homem aceitar uma mulher repudiada naquele tempo. Então, Jesus, na perspectiva da proteção, sobretudo das mulheres, responde, indo primeiro no início da história, quando Deus estabeleceu a união entre homem e uma mulher, e consequentemente ele vai dizer que não é bom que isso aconteça, não é bom que o divórcio aconteça, mas ele foi autorizado para a proteção das mulheres. E aí eu queria chamar à tona um texto muito importante de Malaquias capítulo 2, verso 16, quando Deus é claro ao dizer que ele odeia o divórcio. Então, isso é muito importante da gente entender, porque simplesmente o que eu tenho visto muito como pastor nos últimos tempos é o que a gente falou assim: pastor, vou me divorciar.
Vou me separar. Não aguento mais a minha mulher, não aguento mais o meu marido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tá faltando uma palavrinha nos nossos casamentos, nas famílias em geral. E essa palavra é graça. Graça de Deus sobre a nossa vida. Nós desfrutarmos da graça de Deus, mas nós sermos graciosos com o nosso cônjuge, graciosos com os nossos filhos, com aqueles que convivem conosco. A palavra graça significa favor imerecido. Mais uma coisa, eu acredito em milagre. Eu acredito que Deus restaura o desejo sexual. Eu acredito que Deus restaura a admiração. Eu acredito que Deus restaura o respeito. Eu acredito que Deus restaura o prazer em família. A única coisa que a gente precisa é ser sincero diante de Deus, nos submetermos a Ele e a Sua palavra. Cuidado com esse discurso moderno, cuidado com líderes modernos que têm tentado provar, deturpando a palavra de Deus, provar que Deus aceita o divórcio, que Deus autoriza o divórcio. Não. A única autorização que nós encontramos nas Escrituras Sagradas é quando a aliança é quebrada via traição, adultério, violência, algum tipo de violência dentro de casa com filhos, com a própria esposa. Nesses casos, eu acredito, à luz da Escritura Sagrada, que existe a autorização de Deus para o divórcio e para o novo casamento. Fora isso, Jesus conclui no capítulo 19 de Mateus, é melhor que se tornem eunucos, aqueles que se separam sem motivo, aqueles que se separam sem essas causas, digamos assim, excepcionais. Então, que você possa rever a sua vida, rever os seus conceitos, rever as suas intenções e valorizar e investir no seu casamento, porque Deus se agrada disso e vai ser bom para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.